A fé, ela não é sentimento. A fé é uma tomada de atitude e de decisão. E nós, por muitos tempos, nós associamos a fé como um sentimento. Eu estou crendo que vai acontecer. Não. A fé está mais relacionada à atitude e ação do que a sentimento. Quer ver uma coisa? Eu vou mostrar para você, baseado no livro de Mateus capítulo 17, o versículo 20, a partir do versículo 14. Um pai desesperado com o filho, porque o filho ele tinha taxa. E foi até os discípulos para que curasse esse menino e eles não conseguiram curar esse menino. E ele foi até Jesus pedir socorro para que Jesus o ajudasse. E ele fala que os discípulos não puderam resolver. E Jesus chama aquela geração de incrédulos e perversa. E ele fala: até quando eu estarei com vocês e até quando eu terei que suportá-lo? Jesus pediu para trazer o menino. E quando traz o menino, o texto diz que Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino. Daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos, eles se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Aí Jesus responde dizendo: porque a fé que vocês têm, ela é pequena. Observe só, Jesus disse que a fé que eles tinham já era pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, a fé deles era pequena, e Jesus disse que se a fé deles fosse comparada ao grão de mostarda, poderiam dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Se a fé já era pequena, por que Jesus disse que se eles tivessem uma fé menor do que a que eles tinham, que seria o grão de mostarda, eles conseguiriam dizer alguma coisa para que sim acontecesse? Jesus fala da montanha, que a montanha ia se transpor. Nada seria impossível para vocês. Jesus faz essa comparação. Mas por que Jesus fala isso? Jesus ele usa a semente do grão de mostarda para comparar, para mostrar para eles sobre a persistência que a semente do grão de mostarda ela tem para se desenvolver. Quando fala que a semente, a fé semelhante à semente ao grão de mostarda, está falando da ação que a semente desse grão ela produz para poder crescer, para que as coisas aconteçam. Jesus está falando de uma semente, a semente do grão de mostarda, para você ter uma ideia, ela desenvolve em qualquer tipo de solo. A região geográfica que ele estava é um lugar rochoso, de muitas rochas, um lugar vulcânico, um lugar que era difícil o crescimento das plantas. Mas o grão de mostarda tinha, ou tem, até hoje, essa capacidade de desenvolver sem adubo, sem água, sem qualquer tipo de tratamento e preparação para poder crescer. Quando Jesus fala da fé do tamanho do grão de mostarda, ele não está falando de um sentimento, ele está falando de uma ação. Porque o grão de mostarda, quando ele vai, a semente, ele vai desenvolvendo, ele procura caminhos em meio às rochas, o lugar rochoso, para poder desenvolver. Ele vai crescendo para cima, atrás da luz, até ela despontar e se tornar uma árvore grande. E nessa árvore grande, quando Jesus disse que vocês poderão dizer ao monte se transportar, é porque Jesus está pegando o cotidiano deles, porque na região, em Israel, é um país muito pequeno, e tudo lá é pequeno. Então, para eles, as coisas pequenas se tornam grandes. Por exemplo, essas montanhas, que eles tinham o termo de falar montanha, eram pequenas rochas de 1 metro, 2 metros de altura.
E quando a semente de mostarda ela cresce como essa árvore que vai desenvolvendo, ela consegue desenvolver a um ponto de empurrar a rocha, ou seja, a montanha, que eles dizem, para o lado e crescer. Aí Jesus faz a comparação. Observe só o Evangelho de Mateus, um pouco atrás, no capítulo 13, que Jesus falando sobre a parábola acerca do reino dos céus, que é como um grão de mostarda, de um homem que plantou em seu campo. Ela fala, embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, está falando do grão de mostarda, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu venham a fazer os seus ninhos em seus ramos. Então, a semente do grão de mostarda, ela se desenvolve de uma forma sobrenatural e espantosa. Ela tem a capacidade de crescer e desenvolver a sua raiz, empurrar, então, essa rocha do lado e desenvolver a sua altura, que aonde até as aves vêm para poder fazer os seus ninhos. É o que Jesus está dizendo. Do que Jesus está falando acerca dessa fé? Eu vou para o final desse vídeo. Jesus está falando de uma fé constante. Ele está falando do grão de mostarda, que ele é persistente, ele é incansável, obstinado, paciente, inabalável, insistente, constante. Ele está dizendo, a tua fé precisa ser semelhante a um grão de mostarda. Você precisa tomar uma decisão, uma ação em ser constante. A fé dentro desse texto aqui, ele fala sobre essa constância implacável, dessa determinação de eu crer naquilo que eu vou realizar, ou na palavra que está sendo dita. Então fique com essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus fará coisas grandes se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, ser persistente naquilo que você acredita, em nome de Jesus. Tudo que você pedir e fizer em nome de Jesus, crendo, você recebe. Seja persistente. Tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda. Um grande abraço a você. Deus abençoe e até o próximo vídeo.